pessoal, tudo bem? Bom, continuando o nosso estudo a respeito do processo de execução por quantia certa, hoje nós vamos falar da avaliação dos bens penhorados, também as formas de expropriação dos bens do devedor visando, a satisfação da execução e também as formas de pagamento, ao credor na execução. Tudo isso que falarmos hoje constará ou consta aí das aulas número 15, 16 e 17, que nós remeteremos a vocês aí, pelas vias institucionais. Bom, nós já sabemos que a penhora é um ato do processo de execução por quantia certa, contra devedor solvente. A penhora é um ato exclusivo, sempre lembrando aí do processo de execução por quantia certa, e a penhora ela visa garantir a execução, não só o valor principal, mas também juros, correção monetária e demais despesas processuais, incluindo aí, inclusive, honorários advocatícios de sucumbência. E uma vez os bens penhorados, efetivada a penhora na forma legal, e já vimos que a penhora ela é considerada perfeita e acabada quando elaborado o auto ou o termo de penhora e assinado lá pelo escrivão, no caso do termo, pelo oficial de justiça, no caso do auto, e também feita a nomeação do depositário e este fazendo a assinatura do termo de compromisso, estará perfeita e acabada a penhora. Pois bem, uma vez efetivada a penhora, o próximo passo é fazer a avaliação desses bens que foram penhorados, e a avaliação é muito importante porque ela vai demarcar o valor mínimo que futuramente esses bens poderão ser arrematados, na alienação ou adjudicados, no caso da adjudicação, que veremos daqui a pouco, que são formas de expropriação aí de bens do devedor. É certo que em algumas circunstâncias a avaliação ela não é feita, Por exemplo, se o devedor ele oferece bens à penhora e coloca lá um valor, e o credor aceita, não há necessidade de avaliação. Se for com relação a ações de sociedades, aí títulos da dívida pública, ou seja, títulos em geral que tenham cotação em bolsa de valores, também não se faz avaliação, porque no momento da penhora verifica-se o valor do título naquele dia, ou seja, pega-se a cotação daquele dia em que a penhora é realizada, mas mesmo sendo casos em que não há necessidade da avaliação, que nós veremos, um pouquinho mais adiante, o juiz, se entender que há necessidade de se avaliar, ele mandará avaliar, inclusive através de uma perícia, aí determinada para avaliação. Mas o CPC atual, ele seguiu a regra do CPC anterior, CPC revogado, e continuou dando ao oficial de justiça, num primeiro momento, o poder para avaliar os bens penhorados. Então a regra agora, o oficial de justiça é que faz a avaliação. Agora, se porventura essa avaliação ela é muito complexa e depender de conhecimentos específicos a respeito daquela matéria, lógico, a lei diz que o juiz determinará que se faça através de uma perícia, mas em regra o auxiliar judiciário encarregado de fazer a avaliação dos bens penhorados é o oficial de justiça. É o que diz o artigo 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. E depois o parágrafo único arremata: se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 dias para a entrega do laudo. Então, pode ser determinada uma perícia, só que a perícia aqui, gente, ela é uma perícia bem mais simples, Não precisa ter todo aquele rigor técnico utilizado para a prova pericial,
conforme veremos quando estudarmos, né? Aliás, conforme vimos, né? Quando estudamos lá o procedimento da prova pericial. Inclusive, o juiz pode até substituir isso, tá? Por aquela disposição, né? Prevista no artigo 464, parágrafo 3º e 4º, né? Que é a liberdade do juiz, né? Para encontrar uma solução alternativa aí, né? E determinar aquela prova técnica de menor complexidade. Mas quando estudamos, né, lá o capítulo das provas, nós vimos que quando a situação não for muito complexa, o juiz pode, em vez de determinar uma perícia, ele pode ouvir, né, peritos ou pessoas com conhecimentos técnicos específicos, né, em juízo, para que possa aí complementar eventuais deficiências quanto à formação da sua convicção. Então aqui também poderá o juiz, em vez de determinar a realização de uma perícia propriamente dito, de um exame pericial propriamente dito, né, ele pode inclusive substituir isso por, né, a oitiva de pessoas que tenham conhecimentos específicos a respeito da matéria para chegar ao valor que ele entender, né, aí correto. E conforme já dissemos, a avaliação ela é importante. Por quê? Porque não é que ela é importante, ela é imprescindível, né? Tem que ter um valor, né? Agora, essa avaliação ela não necessariamente deverá ser realizada. O que é necessário é que os bens penhorados tenham um valor devidamente fixado, valor mínimo. Agora, a avaliação pode ser que ela seja dispensada. Quando? Nos casos do artigo 871. Diz lá, não se procederá à avaliação quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra, né? Segundo caso, se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial, também um outro caso que não há necessidade da avaliação. 3. Se tratar de títulos da dívida pública, de ações de sociedades e de títulos de créditos negociáveis em bolsa, cujo valor será o da cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial. Já falamos disso, né? Veículos, né? Automotores, né? E outros bens que tenham valor aí publicados em revistas especializadas ou em órgãos oficiais, também não há necessidade de avaliação. No caso, por exemplo, de um veículo que foi lá penhorado, você vai lá na tabela FIPE, por exemplo, a título de exemplificação, e verifica lá, né, o valor do ano e modelo, né, equivalente àquele que está penhorado. E aí você junta aos autos essa tabela, né? Nesse caso, não há necessidade de se fazer a avaliação, porque ali encontra-se, né, um preço médio, né, daquele bem, né? Mesmo quando uma das partes ela confere valor por estimativa ao bem e a outra aceita, o juiz mesmo assim poderá determinar que se faça avaliação através de uma perícia, né, ou através de prova técnica simplificada, quando ele entender, né, ou quando ele tiver, né, uma dúvida, né, a respeito do real valor do bem. Então, mesmo nos casos do artigo 871, se o juiz verificar que ainda tem dúvida com relação ao valor real do bem, ele pode mandar fazer a avaliação. Então, não é porque a situação se encontra prevista no artigo 871, nos incisos do artigo 871, que vedará ao juiz determinar a perícia, né? Ele pode determinar em qualquer, né, situação. Bom, a avaliação, quando ela é realizada pelo oficial de justiça, ela constará de um laudo de vistoria, né, que vai anexado ao óbito de penhora, né? Que é esse laudo, né, de vistoria, né? Aliás, que é essa vistoria, né, que vai aí anexado aos autos da penhora? É o oficial de justiça, gente, ele definir, caracterizar, né, perfeitamente o bem e dar parâmetros para a sua avaliação. Você está avaliando lá um imóvel e diz, olha, isso aqui e tal, buscando aí
perante a imobiliária tal, da região, encontramos que o imóvel compatível com o imóvel penhorado tem valor de mercado de tanto. Então ele vai fixar parâmetros, tá? Para que aquele valor, por ele encontrado, né, seja aí equivalente à média de mercado naquela região, né? E também o legislador exige que, se for, né, perícia, lógico, a perícia ela se resume ao final do parecer do perito, e esse parecer do perito ele é dado através de um laudo pericial. E o artigo 872 ele fala aí, né, quais são os requisitos, né, que esse laudo anexado pelo oficial de justiça ou o laudo anexado pelo perito, eles devem, né, preencher. Quais são os requisitos que devem preencher esses laudos? Diz lá o 872, inciso 1, eles devem especificar os bens com suas características, né, e o estado em que se encontra, ou seja, tem que haver uma caracterização, né, bem feita dos bens. Enfim, colocar o valor dos bens. E aí, no inciso 2, né, no parágrafo 1º e 2º, ele trata do imóvel, né, quando for suscetível de cômoda de divisão. Veja bem, tem lá a execução que importa em 20 mil reais. Aí penhora-se um bem imóvel. Só que esse bem imóvel, ele comporta divisão cômoda, ou seja, divisão cômoda é aquela que não vai atrapalhar, uma vez dividido o bem, você entendeu? Quanto ao valor desse bem, né, quando ainda estava no todo, né? Se isso for possível, quando o oficial de justiça vai fazer, né, a penhora, ou o perito vai fazer a penhora, não. Quando o oficial de justiça vai fazer a avaliação, quando o perito vai fazer a avaliação, ele tem que apresentar uma sugestão de divisão desse bem. E por que isso? Porque se porventura o imóvel vale 100 mil e ele comporta divisão cômoda, pode ser que não haja necessidade de se penhorar todo o imóvel, somente parte dele. Então, no nosso exemplo, a execução importa em 20 e o imóvel importa em 100 mil reais, dá para dividir ele? Dá. Dividir quando? Dá para dividir em 5 partes. Olha, divide-se em 5, apresenta-se esse memorial, o juiz vai avaliar, vai analisar, vai ouvir as partes, né? E depois, vendo que não há nenhum prejuízo para o credor e nem tampouco para o devedor, ele determina que se faça a divisão. Por quê? Pega-se, por exemplo, nesse caso, somente 1/5 do bem e paga a execução, e o restante ficará à disposição do devedor. É isso que determina o parágrafo 1º e o parágrafo 2º aí do artigo 872. Diz lá, quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. E parágrafo 2º. Realizada a avaliação, e sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 dias. Lógico, isso aqui, né, sempre preservando aí o contraditório, né, entre as partes. Bom, uma vez feita a avaliação, ou não havendo avaliação, mas já havendo, né, o valor fixado aí do bem ou dos bens penhorados, bom, é admitida uma nova avaliação. Quando? Então veja bem, quando fala que é admitida nova avaliação, pressupõe-se que tenha havido o quê? Que tenha havido uma avaliação anterior. Tá? E quando isso é permitido? Quando é permitido fazer-se uma nova avaliação? Bom, quando qualquer das partes arguir de forma fundamentada que houve erro na avaliação ou dolo do avaliador. E aqui nós temos duas situações. Uma é o erro do avaliador, né? Seja do oficial de justiça, seja do perito. O erro é aquele que se confundiu, né? Não houve nenhuma malícia, não houve nenhuma má-fé, foi apenas uma confusão com relação ao valor.
E a outra é o dolo, aí é coisa completamente diferente. Ou seja, o oficial de justiça ou o perito avaliador, eles deliberadamente, né, mudaram o valor, ou seja, deram um valor, né, incompatível com o bem, incompatível com o valor de mercado, para o bem, mas de forma maliciosa, né, de forma fraudulenta. Quando isso for identificado e comprovado, lógico, procede-se uma nova avaliação. 2. Se verificar posteriormente à avaliação que houve majoração ou diminuição no valor do bem. Isso, gente, normalmente acontece, né? Por quê? O processo demora muito, né? Então, o valor de um automóvel, ele lá na data que foi avaliado importava em 35 mil reais. Esse processo se arrasta por mais 2, 3 anos. Daqui a 3 anos esse veículo vale quanto? Vale 35 mil? Não vale. Vai valer o quê? 25? Você entendeu? 28, 20, sei lá, dependendo da situação. Nesse caso, lógico, o bem teve o quê? Um decréscimo de valor. E nesse caso é péssimo para quem? Para o devedor. Aliás, é péssimo para o credor. Porque o credor tem um bem garantindo a execução por um valor que ele não suporta. Ou o contrário, né? Você tem lá um imóvel penhorado, na data da avaliação ele valia 50 mil, depois por alguma melhoria do poder público, então ele está valendo 100 mil agora. Isso, lógico, tem que ser o quê? Tem que ser repensado no processo, porque aí será terrível para o devedor, porque ele vai ter um bem que vale muito mais, garantindo a execução por um valor menor. Então, nesses casos, lógico, justifica-se que se faça uma nova avaliação. E o inciso 3, né? Ele fala lá que se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, na primeira avaliação, aquilo que eu disse, em qualquer circunstância, tá? O juiz, se tiver dúvida, ele determinará que se faça, né, uma nova avaliação, mesmo sendo aqueles casos em que não há necessidade de avaliação, né? Bom, mais adiante, uma vez feita a avaliação e identificado que o bem ele teve um acréscimo de valor muito grande, né? Há necessidade de fazer o quê? De se reduzir a penhora, né? Aí no processo de execução. Ao contrário, se notar que houve um decréscimo do valor, há necessidade de se complementar essa penhora para que o processo de execução ele fique garantido. É o que diz o artigo 874, né? Que o juiz, ele, através de requerimento do interessado, o importante aqui é que o juiz não pode de ofício fazer, né, essa redução ou essa ampliação da penhora. Então o juiz, a requerimento do interessado e depois de ouvido a parte contrária, ele pode fazer o quê? Reduzir a penhora, que diz 874, inciso 1, aos bens suficientes ou transferi-la para outros, né? Se o valor dos bens penhorados forem consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios, né? Acessórios é juro, correção monetária, honorários de sucumbência e demais despesas processuais. Ou ele pode mandar ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito exequente. Lógico, gente, para reduzir a penhora é fácil. Agora, para ampliá-la, na forma do inciso 2, já é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque para você ampliar a penhora, há necessidade que se encontre bens penhoráveis. Se não forem encontrados bens penhoráveis no patrimônio, né, mais bens penhoráveis no patrimônio do devedor, não há como, né, não há como fazer, né, aí essa ampliação. Então a ampliação é possível, teoricamente sim, só que só será possível se forem encontrados outros bens, né, no patrimônio do devedor que sejam penhoráveis, né, até o limite, né, da garantia da execução. Então não é simplesmente, né, aí uma questão simples de se fazer a
a ampliação, né? A redução já é simples, né? Porque a redução ela é uma diminuição do valor da penhora quanto aos bens do devedor. Aí vai sobrar ou vão sobrar bens, né? Mesmo que haja um único bem, reduz-se o valor da penhora naquele mesmo bem que está lá penhorado, né? Bom, a penhora foi efetivada. A penhora foi efetivada, ela culminou lá com a assinatura do oficial de justiça, com a assinatura do depositário e tal, feita a avaliação pelo oficial de justiça ou por perito nomeado pelo juiz, né? Ou a avaliação não foi necessária, nos casos do artigo 871, passa-se agora a próxima fase do processo, que é a fase de expropriação dos bens do devedor com a finalidade de pagar o credor. Então, a penhora, a avaliação são atos de preparação, né, para o pagamento do credor. Tudo bem, está penhorado, avaliado, né? Se não foi caso de avaliação, já houve, né, a fixação do valor mínimo do bem. Agora vamos para onde? Vamos para os atos de pagamento ao credor propriamente dito. E aí, como é feito o pagamento ao credor? No primeiro momento, o legislador coloca aí a adjudicação, no artigo 876, né? O que é a adjudicação? É o pagamento feito ao credor com a transferência do próprio bem ou dos próprios bens penhorados. No código anterior, a adjudicação, até a Lei 11.382/2006, quando houve aí uma mini reforma do processo de execução, a adjudicação era a última tentativa que podia fazer o credor para receber o seu crédito. Primeiro vinha o quê? Primeiro vinha a alienação judicial em asta pública, praça quando eram bens imóveis, leilão quando eram bens móveis, praça bens imóveis, leilão bens móveis ou semoventes. E depois, não havendo possibilidade, não havendo como alienar esses bens lá, através da alienação judicial, é que vinha a oportunidade do credor pedir a adjudicação, ou seja, o pagamento pela transferência dos bens ou do bem penhorado. O legislador, vendo que isso não se encaixava bem, porque, na realidade, muitas vezes, o credor já tinha interesse de, no início, ou seja, logo após a penhora e a avaliação, ficar com o bem penhorado através da adjudicação. Ele mudou essa sistemática. Então, o que era a última oportunidade do credor, agora pelo novo CPC, acompanhando a reforma que já tinha sido feita lá atrás, em 2006, diz que a primeira oportunidade para o credor receber o seu crédito é o quê? A adjudicação. E a adjudicação é bacana, porque o credor, ele resolve pagar-se com o pedido de transferência do bem. Em linhas gerais, como é que se dá o procedimento? Simples. O credor requer a adjudicação, não pode oferecer valor inferior ao da avaliação ou do preço fixado inicialmente, quando não houve avaliação, né? E aí, ficar com o bem. Se o valor do bem ou dos bens for superior ao valor do seu crédito mais acessórios, ele tem que depositar a diferença, porque senão haveria enriquecimento ilícito por parte do credor, né? Então, se a sua execução total importa em 10 mil e o bem penhorado ou os bens valem 15 mil, ele deposita 5 mil, que é a parte excedente entre o valor da avaliação e o valor da execução, e fica com o bem. Se porventura o valor da execução é maior do que o valor do bem ou dos bens, nesse caso é o contrário, ele requer a transferência do bem para o seu patrimônio e a execução prossegue nos mesmos autos pelo saldo remanescente, né? Então a adjudicação é bacana, né, por causa dessa celeridade que tem ou que dá ao credor fazer. O interessante é o seguinte: vai que o credor, no primeiro momento, logo após a avaliação, ele não requer a adjudicação, né?
E esse processo se arrasta até a alienação judicial. Aí vai para a alienação judicial, primeiro leilão, segundo leilão, não consegue alienar. O legislador dá ao credor ainda a oportunidade, mesmo lá depois de tentada a alienação judicial, de pedir a adjudicação. Então, ele pode pedir tanto já no início, depois da avaliação, ou ao final, depois de esgotadas as tentativas de se fazer essa alienação através da alienação judicial, né? A adjudicação, ela pode ser realizada tanto pelo credor da execução, no qual o bem está penhorado, mas também por quaisquer daquelas pessoas que têm algum direito real, né? Ou algum direito de preferência que o Código cita lá no artigo 889, incisos 2 a 8, né? Do CPC. Então, além daquelas pessoas que estão no artigo 889, incisos 2 a 8, os credores concorrentes, ou seja, outros credores quirografários, que também estão executando o devedor e pediram também a penhora sobre aqueles bens, e também a adjudicação pode ser requerida pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado, né? Só que aí, como o parágrafo 5º, né, aí do artigo 876 permite que outras pessoas também requeiram a adjudicação, pode ser que haja o quê? Pode ser que haja vários deles pedindo adjudicação por um mesmo preço. Se vários deles, né, ou mais de um pediu pelo mesmo preço, o legislador ele traça aqui uma regrinha dizendo que em igualdade de oferta o cônjuge terá preferência, depois o companheiro, o descendente ou ascendente nessa ordem. Ou seja, se tivermos lá credores, né, aliás, se houver mais de um pretendente aí na adjudicação, na forma prevista lá no parágrafo 5º do artigo 889, né, terá preferência preço por preço, primeiro o cônjuge, né? Se não tiver cônjuge, o companheiro; se não tiver companheiro, o descendente, e depois o ascendente, tá? Então, essa ordem deve ser obedecida, né? No caso de penhora de cota social, né, no momento em que há o pedido de adjudicação dessa cota, a sociedade ela tem que ser intimada para que ela tenha aí, né, direito de preferência. Inclusive, existe até uma divergência doutrinária, se no caso do parágrafo 7º aplica-se também a situação do parágrafo 6º, ou seja, teria também preferência o cônjuge, né, o companheiro, o descendente ou ascendente. Uns entendem que não e outros entendem que sim, né? Mas a doutrina mais abalizada é que entende que há a preferência, sim, nesse caso, da sociedade com relação à cota social, né? Aí, preço por preço, né? Então, a adjudicação, como vimos, ela é uma forma de pagamento ao credor que pode extinguir o processo, né, pelo cumprimento da obrigação, caso o valor dos bens sejam suficientes, né? Haverá aí a possibilidade do pagamento, né, muito mais rápido, né? O procedimento aí, o legislador, né, diz que ele se encerra quando o juiz, né, ele, transcorrido o prazo de 5 dias, contados da última intimação, ele ordenará a lavratura do auto de adjudicação. Gente, é o seguinte, o juiz, quando ele verifica que há, né, pedido aí de mais de um, né, interessado, ou quando o juiz verifica que há alguma impugnação, uma vez ele decidindo, né, essas questões, ele manda lavrar o auto de adjudicação, né? Agora nós vamos falar de uma outra forma de pagamento ao credor. Bom, a adjudicação é uma forma de expropriação, né, e de pagamento ao credor, né, que pode ser requerida já ali depois da avaliação,
né, quando essa for necessária, ou poderá ser requerida ao final, quando todas as tentativas de alienação do bem, elas são frustradas. E isso nos diz o artigo 878, né, do CPC. Frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta a oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação. Bom, e quais são então essas tentativas de alienação? Quais são essas tentativas de alienação que foram frustradas, né? Bom, se o credor ele não opta pela adjudicação e tem, por exemplo, um interessado no bem ou nos bens penhorados, um interessado particular, o que ele poderá fazer? Poderá levar ao conhecimento do juiz. Esse interessado faz uma proposta e o juiz, verificando que os requisitos dessa proposta, né, ou que essa proposta preenche os requisitos legais, né, ele deferirá a alienação. E quais são esses requisitos, né? Ora, também, gente, para a alienação particular, né, e essa modalidade de alienação é chamada alienação particular, a proposta tem que ser também cujo valor seja igual ou superior ao da avaliação. E temos um outro tipo de alienação, que é a alienação judicial, né? Aquela feita mediante leilão, que é precedida de editais, né, que devem ser publicados aí de forma física ou eletrônica, né? Então, a alienação judicial, conforme veremos daqui a pouco, ela é muito complexa, ou seja, ela envolve, né, solenidades que a alienação particular não exige, né? Então, a alienação particular, ela é muito interessante porque ela conseguirá, na maioria dos casos, dar ao credor, né, a satisfação do seu crédito, né, com muito menos dispêndio financeiro e também de tempo. O legislador diz lá no artigo 879 o seguinte: a alienação far-se-á, e aí ele nomina quais são os dois tipos de alienações: por iniciativa particular e em leilão judicial, eletrônico ou presencial, né? O legislador diz no artigo 880 o seguinte: não efetivada a adjudicação, ou seja, o credor não pediu a adjudicação lá depois da avaliação, o exequente poderá requerer alienação por sua iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público e credenciado perante o órgão judiciário. Então, é uma forma do credor, né, dinamizar, acelerar, né, essa alienação de bens penhorados, né? E aí o artigo 880 ele traz quais são aí, né, as solenidades, quais são os requisitos, né, para que a alienação particular ela seja efetivada. E aí não precisa nem muita, né, discussão a respeito, porque o dispositivo, né, do artigo 880 ele é autoexplicativo. É só vocês, né, virem com uma certa atenção e que vocês conseguirão, né, assimilar quais são todas as solenidades aí para a alienação particular. Bom, o credor não quis adjudicação e nem tampouco requereu alienação particular. Agora, só resta o quê? Alienação judicial. O código anterior falava em alienação judicial mediante praça e mediante leilão. Mediante praça era alienação judicial de bens imóveis, e leilão era alienação judicial de bens móveis ou semoventes. O legislador atual ele fala somente em leilão, não fala mais em praça. Então, tanto seja bem imóvel como bens móveis ou semoventes, a alienação judicial será sempre feita em leilão. Então, diz lá o 881, a alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular. Não foi feita a adjudicação, não foi feita a alienação particular. Agora só resta o quê? Alienação judicial, né?
E a alienação judicial, gente, ela é muito, mas muito, né, morosa, porque ela exige solenidades prévias que não poderão ser dispensadas, sob pena da nulidade do ato efetuado, né? Então, primeiro, diz lá, 882, não sendo possível sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial. O legislador está pugnando aqui, né, pela preferência do leilão eletrônico. Na realidade, o que se faz hoje, na maioria das vezes, né? Não só no âmbito processual, mas também no âmbito administrativo, né? As licitações hoje no âmbito administrativo são feitas, né, através do pregão eletrônico. No âmbito judicial, os leilões de preferência serão feitos aí através da utilização, né, do sítio lá do Tribunal de Justiça, que tem, né, lá uma parte destinada à divulgação desses editais. E o artigo 882 ele nos dá aí quais são, né, nos diz aí quais são os requisitos, né, que deverão ser obedecidos, né? Mais adiante o legislador diz que o juiz, né, designa um leiloeiro público, né, lá no artigo 883, que poderá ser indicado pelo exequente. Depois, mais adiante, a lei traça, né, o que o leiloeiro, né, que é aquele que vai dirigir o leilão, né, ele tem que fazer. Diz lá 884, publicar edital anunciando alienação, realizar o leilão onde se encontrarem os bens, expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias, né? Receber e depositar dentro de um dia a ordem do juízo da alienação, prestar contas nos 2 dias subsequentes ao depósito. Ou seja, o artigo 884 ele traça quais são os deveres e quais são os direitos também do leiloeiro, né? Tanto é que no parágrafo único ele fala que o leiloeiro tem inclusive direito de receber, né, do arrematante a comissão estabelecida e arbitrada pelo juiz. Essa comissão do leiloeiro, normalmente de 5% sobre o valor, né, ela é paga pelo arrematante, viu, gente? Por força do que diz o parágrafo único aí do artigo 884. Então o leiloeiro, né, público é aquele designado pelo juiz, né? Lógico, o cara tem que ter, né, os registros dos órgãos competentes para que possa exercer essa função, né? Para que seja feita essa alienação judicial, o juiz estabelece preço mínimo, né, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante, no artigo 885. Como é que funciona? Tem o valor da avaliação, tá? Ou o valor fixado lá, né, no início, naqueles casos em que não há necessidade da avaliação. Então, num primeiro leilão, esse bem não pode ser vendido, ou melhor, alienado, porque a venda, na realidade não podemos falar em venda, né, porque venda pressupõe o quê? Acordo de vontades. E nesse caso aqui não há acordo de vontade, ou seja, o devedor não está nem um pouquinho querendo, né, entre aspas, vender o bem. Ele é feito de forma aí forçada, né, pelo processo de execução. Então, ele estabelece um preço mínimo para alienação, mesmo havendo o valor da avaliação. Num primeiro leilão, não pode alienar por valor inferior. Num segundo, terceiro, já poderá alienar por valor inferior. Qual é esse valor? O código anterior não falava. Ele falava que não poderia ser alienado por preço vil. E aí ficava uma interpretação esquisita. O que é preço vil, né? Era um preço insignificante, mas o que é um preço insignificante? Para acabar com essa celeuma, o legislador atual ele fala o seguinte, o juiz estabelece um valor. Para que, se não foi conseguido alienar o bem em primeiro leilão, faz-se um segundo leilão. Nesse segundo, o preço poderá ser inferior ao da avaliação, mas não inferior àquele fixado pelo juiz. Então, se o valor da avaliação é 100, o juiz coloca lá como valor mínimo 60, que poderá no segundo leilão, no terceiro ou nos subsequentes, ser alienado por aquele valor mínimo de até 60 mil. Tá? E o legislador ainda fala que, se porventura o juiz não fixou o valor,
não poderá ser alienado por valor inferior a 50% do valor que consta na avaliação ou que consta no valor do bem, se não houve avaliação. Só chamando atenção para o bem imóvel de incapaz, que o legislador diz que com relação a bem de incapaz, não poderá ser alienado o bem, né, por valor inferior a 80% do valor da avaliação, tá? Mas isso aí a gente vê mais adiante. As formalidades para o leilão judicial. O artigo 886, ele fala que tem que ser precedido de publicação de edital. E esse edital, gente, ele tem um monte de exigências, né? Essas exigências, todas elas aí consignadas no artigo 886. Por isso que eu disse anteriormente que a alienação judicial, né, ela é muito morosa e dispendiosa, porque tem que se atender todas aquelas exigências, né, do artigo 886 e também do artigo 887, né, que traça aí, né, um monte de exigências para que sejam satisfeitas, né, na realização da alienação judicial. Bom, o leilão, ele é marcado, marca-se dia, local, horário e tal. Se por algum motivo esse leilão não puder ser realizado, o juiz, né, manda intimar as partes para que, comunicando, né, que houve a transferência desse leilão para uma outra data, né, aí previamente fixada, né. A alienação judicial, quando ela é designada, né, o leilão é designado, foi designado para o dia 28 de maio, às 13 horas, em tal local. Até 5 dias antes da realização do leilão, algumas pessoas têm que ser cientificadas, né? Tem que ser intimadas para que possam acompanhar. E quais são essas pessoas? Aquelas relacionadas no artigo 889. Como, por exemplo, o executado, ele tem que ser cientificado através do seu advogado, né? E se não tiver procurador nos autos por carta registrada, mandado ou edital, tal. O coproprietário de bem indivisível, do qual tenha sido penhorado fração ideal, também tem que ser cientificado. O titular dos direitos reais previstos no inciso 3, aí, né, do artigo 889, né? Também aqueles que têm direito de preferência legal previsto no inciso 4, né? Aí também os credores que estão no inciso 5, credor ignoratício, hipotecário, anticrédito e tal. Também o promitente comprador, né, quando a penhora recair sobre bem em relação a qual haja promessa de compra e venda, que está no inciso 6, e também o promitente vendedor nessa circunstância. E também deve ser cientificado com 5 dias de antecedência no mínimo do leilão a União, o Estado e o município, no caso de alienação de bem tombado, né? Aqueles bens, né, que são tombados, aí que fazem parte de bens preservados, né, em razão da memória, da história, né, do cultural e assim por diante. Se essas pessoas que estão no artigo 889 não forem, gente, intimadas para o leilão, né, o leilão será ineficaz com relação a essas pessoas, tá? Então, se não forem cientificados, é causa de nulidade, né, desse leilão com relação a essas pessoas, né? E tudo isso, gente, para quê? Para preservar o direito de preferência, né, que essas pessoas têm aí com relação a esses bens. Então, na realidade, não é que o leilão será anulado, o leilão será ineficaz com relação a essas pessoas que não foram intimadas, né, na forma do artigo 889. Bom, quem pode participar desse leilão?
que estiver na livre administração dos seus bens, diz o artigo 890. Com exceção, aí o legislador excepciona, né, algumas pessoas lá, como por exemplo os tutores, os curadores, testamenteiros, tal, mandatários quanto aos bens cuja administração ou alienação estejam encarregados, e assim por diante. Ele vai descrever aí, né, nos incisos 1 a 6, né, do artigo 890, aquelas pessoas que, mesmo estando na livre administração dos seus bens, não, né, poderão participar da licitação. E interessante é que da licitação, da arrematação, quem pode participar? Inclusive o próprio credor da execução, ele pode participar, né, aí da arrematação. Bom, diz o artigo 891, não será aceito o lance que ofereça preço vil. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. E não tendo sido fixado o preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% da avaliação. Falamos disso anteriormente, né? Antes o código só falava em preço vil, não dizia o que era preço vil. Hoje o legislador, ele especifica o que é o preço vil. O que é preço vil? O que é o preço insignificante? Preço inferior, né, ao valor estipulado pelo juiz, né, ou se o juiz não estipulou, né, valor inferior, aquele, né, equivalente a 50% do valor da avaliação. Bom, uma vez feita a arrematação, né, o valor da arrematação deve ser imediatamente, né, depositado em juízo, é o que diz o artigo 892, né? Imediatamente é o seguinte, ele tem que depositar, né, aí o valor através de depósito judicial ou por meio eletrônico, né? Se for o exequente que arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço. Mas se o valor dos bens, né, exceder ao seu crédito, depositará dentro de 3 dias a diferença. É aquilo que eu disse, o exequente ele pode, né, também participar como arrematante. Só que aí é o seguinte, se ele foi o único licitante, o único pretendente, ele vai depositar somente o valor excedente se o bem tiver valor maior, né? Se tiver valor menor, ele fica com o bem e a execução prossegue pelo saldo remanescente. Se tiver mais de um licitante, o exequente ele ficará com o bem, né, se depositar valor, né, maior do que os demais licitantes, né? Como vocês podem observar, né, gente, a alienação judicial ela é muito complexa, né? Ela é cheia de solenidades que devem ser observadas sob pena de invalidade, né, ou invalidação daquela alienação. Vocês terem uma ideia, o artigo 893 ainda exige, ó, se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, terá preferência aquele que propuser ou se propuser arrematá-los todos em conjunto, oferecendo para os bens que não tiverem lance preço igual da avaliação. Então, se tiverem vários, né, alienantes, aliás, se tiverem vários licitantes, né, terá preferência aquele que se propuser a arrematar todos os bens em conjunto, né? E lógico, ele tem que oferecer, né, valor, né, pelo menos igual àqueles, né, demais licitantes oferecer, desde que ele se proponha, né, aí a arrematar os demais que não obtiveram lance, o valor da avaliação. Então eu chego lá e pretendo arrematar. Temos três pretendentes. O que ofereceu mais ofereceu 25 mil reais num determinado bem. Com relação aos outros, ele não quer. Eu vou lá e falo, não, é o seguinte, eu dou os 25 que ele ofereceu e fico com os demais, tá? Aí pelo preço da avaliação. Eu tenho preferência,
né, com relação a todos os bens, né? O legislador, eu acho que foi até coerente, né, aí nesse caso, né? No caso do artigo 894, fala que o imóvel, quando admitir como da divisão, o juiz, a requerimento do executado, ordenará a alienação judicial somente de parte dele. Não vejo aqui, né, o porquê do legislador ter colocado essa disposição, porque lá atrás nós já vimos que quando há a penhora, e se porventura houver, né, possibilidade de cômoda divisão, no momento de fazer a avaliação, o avaliador, seja o oficial, seja o perito, ele já vai avaliar por partes, né? Agora, caso tenha passado, né, não tenha havido esse cuidado, não tenha havido esse cuidado de se fazer a avaliação por partes e o bem foi todo ele, né, aí para o leilão, o legislador aqui diz que nesse caso o juiz poderá ordenar que se faça a alienação por partes, né, desde que suficiente, né, a alienação de partes para satisfação das despesas da execução, né. Parágrafo primeiro, não havendo lançador por partes, far-se-á a alienação do imóvel em sua integridade, né? E o parágrafo segundo, ele arremata aí que a alienação por partes deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas, ou seja, traça aí, né, requisitos, né, para que essa alienação por partes ela seja possível, né? A arrematação ela pode ser feita, né, em prestações, né, na forma do artigo 895, então você pode pagar à vista ou pode pagar em prestações, né? E o artigo 895 ele trata aí, né, dos requisitos para que isso seja possível, né? Então também não é necessário que haja somente o pagamento à vista, não. O juiz pode, né, em determinadas situações permitir que se faça também o pagamento aí em prestações, né? E o legislador no artigo 895 ele diz quais são esses requisitos. E eu falei agora há pouco da alienação do bem de incapaz, né, de imóvel de incapaz. Olha o que diz o 896. Quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos 80% do valor da avaliação, o juiz ou confiará a guarda e a administração de depositário idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a 1 ano, né? E aí, nos parágrafos do artigo 896, ele diz quais são os requisitos para que a alienação de imóvel de incapaz seja possível. Então, quando falamos que a alienação poderá ser feita por valor inferior ao da avaliação, mas não por valor inferior àquele que o juiz, né, fixou, senão é considerado preço vil, né, ou não pode ser alienado por menos de 50% quando o juiz não tenha fixado o valor. O legislador diz que com relação ao bem de incapaz, né, não há como, bem imóvel de incapaz, não há como essa alienação, né, ser feita por valor inferior a 80% aí do valor da avaliação, né? Então o legislador ele toma um cuidado maior aí, né, para que o imóvel de incapaz seja alienado, né? E o arrematante ele pode, no momento que vai fazer a arrematação, ele pode prestar garantia, né? Garantia aí real ou fidejussória, né? Ou seja, o fiador ele é uma garantia fidejussória que o artigo 897 e 898 aí prevê, né? Inclusive, diz que o fiador do arrematante que pagar o valor do lance e a multa poderá requerer que a arrematação lhe seja transferida. Ou seja, o fiador do arrematante, aí, ele, quando paga o valor da arrematação, caso o arrematante não o faça, ele se subroga nos direitos do, né, arrematante, né? Como somente podem ser penhorados bens até o limite da execução, se porventura a alienação judicial, o leilão, num determinado momento ele já conseguiu valor suficiente para pagar a execução e também os seus acessórios, mesmo que ainda restem bens a serem alienados, a alienação para, né? O leilão para. Por quê? Porque já foi atingido o valor da execução. É o que diz o artigo 899, né? Se o leilão por algum motivo
tiver que ser encerrado, né, por algum motivo, né, nesse caso, o legislador diz que, no artigo 900, que ele prosseguirá em dia útil e imediato, né, a interrupção, né. Uma vez a arrematação sendo feita, ela deve constar de um auto, né, que abrange os bens penhorados, né, e esse auto, chamado auto de arrematação, transformar-se-á depois em carta de arrematação, né, se contemplar bem imóvel, ou esse auto de arrematação ele vai ser, né, depois transformado em um mandado de entrega de bem imóvel. Então, se for bem imóvel, o auto de arrematação se transforma numa ordem de entrega, na forma do parágrafo 1º do artigo 901. E se for bem imóvel, esse auto de arrematação ele se transformará na chamada carta de arrematação, que será o documento hábil, né, para levar até o cartório de imóveis para fazer lá a transferência da propriedade, né. No caso de leilão de bem hipotecado, o executado pode, né, remir até a assinatura do auto de arrematação. Como é que funciona? Foi o bem que está hipotecado, foi levado a leilão. Um terceiro arrematante arremata o bem. O executado ele pode, até ser assinado o auto de arrematação, requerer que o bem lhe seja entregue, depositando o mesmo valor da execução. Então ele tem aí preferência, né, para remir esse bem. É a chamada remissão de bens, né, que não é a mesma remissão da execução. A remissão da execução é a quitação da execução. A remissão de bens, nesse caso conferida ao executado, é a possibilidade dele resguardar o bem no seu patrimônio, desde que pague o valor aí oferecido na arrematação, tá? A arrematação será considerada perfeita e acabada nos termos do artigo 903, mas também poderá ser desfeita, né, gente? A arrematação pode ser que ela tenha algum vício, né? E esse vício está também aí previsto no artigo 903, e se porventura for constatado algum daqueles vícios, a arrematação ela poderá ser desfeita, né, na forma com que o legislador apregou. Como vocês puderam perceber, né, a alienação judicial ela é muito complexa, né, por isso melhor para o credor se valer da adjudicação ou da alienação particular, né? Terá ele a satisfação do seu crédito, na maioria das vezes, com muito maior facilidade. Bom, gente, é lógico que aqui nós passamos noções genéricas, né, a respeito, diante do volume, né, aí da regulação para a avaliação e o pagamento do credor. Vocês deverão procurar na doutrina, na jurisprudência, se aprofundarem um pouco. E eu continuo, né, sempre à disposição de todos para eventuais dúvidas. Um beijo a todos, se inscrevam no canal, aqueles que não se inscreveram ainda, e compartilhem aí com seus colegas, com seus familiares, ou seja, a todos que vocês identifiquem que estejam interessados nessa matéria. Um beijo a todos e até a próxima.